Peço desculpas para vocês, mas agora vai. Sinalizem no chat qualquer coisa, tá? Bom, meu nome é Juliana, para quem não me conhece. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre gestão da experiência do cliente, mas antes de mais nada, né, eu queria agradecer o espaço e a parceria do pessoal da Unicuritiba, do Unicult, né, que viabilizou isso para a gente fazer isso em conjunto, aproveitar esse espaço, tanto para os alunos, né, quanto para os profissionais interessados, fazer um evento simultâneo. Então, isso bem bacana. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, pela confiança, né, da gente estar fazendo algo juntos assim. Bom, então, sem muitas delongas, até pra gente conversar, tá? A única coisa que eu peço pra vocês até eu brinco com os alunos que eu não gosto de ficar falando sozinha, tá? Então, por favor, digitem ali no chat, vamos interagir, vamos conversar, que as coisas fluem melhor, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem problema em relação ao áudio, em relação ao vídeo, também vocês vão falando, tá? Vocês vão acenando. Então, né, o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Hoje a gente vai estar conversando muito sobre a gestão da experiência do cliente, mas com o principal foco em como realmente trabalhar com a gestão da experiência do cliente. Porque isso também é experiência, tá? Bom, vou começar falando um pouquinho por que eu comecei a trabalhar com experiência, tá? Na verdade, eu comecei a trabalhar com experiência porque alguns de vocês já sabem, né, outros não sabem. Eu sou relações públicas, eu sou formada em relações públicas, e a formação em relações públicas, primeira coisa é que muita gente não sabe nem o que faz, né? Você é formada em relações públicas? Como assim? O que é? O que faz, né? Enfim, e eu sempre gostei muito da parte de estratégia dessa área, né? Trabalhar tanto com a comunicação, mas principalmente da área de estratégia. E uma coisa muito bacana, muito interessante de relações públicas é que relações públicas trabalha com imagem, trabalha com a percepção das pessoas, né? E eu comecei a ver que isso realmente faltava em muitas empresas, mas sempre fiquei com a pulguinha atrás da orelha. E, né, ao mesmo tempo que eu fazia a minha formação, eu também fazia consultoria. Eu trabalhei na Agência de Desenvolvimento de Curitiba, hoje Agência Curitiba, né, enfim, mudou o nome, em parceria com o Sebrae, fazendo atendimento de algumas empresas. Eu tornei apaixonada por essa área realmente e queria ajudar. Mas não sabia como combinar, né? Minha paixão com consultoria, relações públicas, enfim. Aí eu descobri realmente a questão de trabalhar com experiência, a experiência do cliente, né? E no começo foi muito focado em restaurante. Por que restaurante? Tem lugar que a gente tem mais foco em experiência do que restaurante? Não tem, né? Porque restaurante a gente não vai só para comer, não é só a questão da comida, mas é o momento que a gente passa. Então tudo conta, né? Desde a forma do atendimento do garçom, da forma como estão as mesas, né? De todos os detalhes, da agilidade do serviço, enfim. E é uma cadeia de processo muito relacionada, muito juntinha, que tem que estar muito coesa para aquilo acontecer, né? Para o cliente receber um bom resultado lá de todo esse processo, né, um bom momento que ele passa nesse restaurante, ele tem que ter tudo muito amarrado. Então eu comecei a estudar realmente a fundo o restaurante e descobri que experiência em restaurante é uma das experiências mais incríveis e mais difíceis, porque é tudo muito na hora, né? Então assim, a lógica é um pouquinho diferente da realidade de outras empresas. E depois eu comecei a ver que realmente isso poderia se aplicar em diversas outras, né? Que não tem essa necessidade dessa agilidade, mas tem um planejamento muito mais a longo prazo, que dá para se trabalhar, inclusive, né, melhor, de uma forma mais elaborada. Só que uma outra questão é que experiência, né? Estou falando desde o começo que experiência não é só atendimento, experiência não é só tecnologia, a gente tem que saber disso, porque uma empresa ela vai atrair as pessoas pelo olhar. Né? Ela vai criar confiança pelos detalhes, ela vai criar credibilidade pelo reforço de falar, reforço da marca, do que faz, do que fala, dos seus valores. Vai passar qualidade no valor para o cliente da entrega, né? Em tudo que ela está realmente fazendo e zelando ali para aquele cliente perceber que ela faz aquilo a mais. Só que ela vai encantar pelo contato com as pessoas, ela encanta pelas pessoas. E o principal de todo o relacionamento, o principal de toda a experiência é lá na ponta, que é o fidelizar, é o final de todo esse processo, né? E a empresa, ela consegue fidelizar e consegue vender melhor a partir do momento em que ela tem coerência em todo esse processo, coerência de tudo que ela faz. E hoje, nesse nosso bate-papo, a gente vai falar muito sobre experiência, mas focado nessa coerência de fato,
tá? E por causa dessas minhas paixões surgiu a RepTrack. A RepTrack no começo ela era só uma metodologia que surgiu da minha tese que eu usava nas aplicações das consultorias. Depois ela foi criando perna sozinha e hoje ela é uma plataforma que trabalha com diagnóstico das estratégias voltadas para a experiência do cliente. Né, por meio de um sistema de gamificação que a gente propõe é informação, tanto informação para diagnóstico quanto informação para aprendizagem, comparação no setor, né, o processo ali de benchmarking para saber como que a empresa está e plano de ação no final. Por quê? Né? Porque a experiência do cliente não é o que ele sente. Acho que para vocês muitos devem estar chocados, né? Mas como assim a experiência do cliente não é o que ele sente? Não. Experiência do cliente é o que a empresa faz ele sentir. Perceberam a diferença? A diferença é que, né, o cliente ele tem logicamente os sentimentos, ele tem os sentidos, ele tem as emoções, ele tem todo o processo de atenção, tem todo o processo de relacionamento, como que ele vai, enfim, perceber e se relacionar com todo aquele meio e receber a experiência. Só que quem cria isso é a empresa. A empresa que cria todo esse processo estratégico. E para isso ela tem que entender que a atenção é o primeiro ponto da criação dessa experiência. Porque a partir do momento em que a gente consegue captar a atenção do cliente, a gente tem, né, a questão da conquista dele. A gente tem ali o primeiro passo para o interesse. Quando a gente tem um interesse, a gente vai interagir com algo. Né? Interagir é ir atrás, querer mais informações, conversar com, aí entra a questão do atendimento. E interação é a base realmente para o engajamento. Só que esse processo de atenção, interação, ele acontece em todo momento, né? Em todos os contatos ali realmente do cliente com a marca e é preciso ter alinhamento do começo ao fim. Porque se a gente não garante atenção, a gente não consegue ter interação. Se a gente não tem uma boa interação, a gente não consegue ter a atenção de novo para fazer com que o processo fique bem redondinho. Então, a partir do momento em que a gente entende isso, a gente consegue entender melhor a questão da gestão da experiência. Então, vocês viram que experiência não é trabalhar só com um ponto só, mas é trabalhar com um processo realmente de gestão, tá? Então, agora pra gente interagir um pouquinho, tá? Pra gente interagir um pouquinho, eu vou ter que ligar o YouTube, vai talvez dar um equinho, tá, gente? Desculpa, mas eu queria que vocês... Vamos sair um pouquinho, né, do nosso processo de quarentena e se imaginar num hotel, tá? Eu quero saber de vocês. Qual seria o hotel ideal para vocês? Uma experiência ideal em hotel. Como seria? Digita lá no chat para mim. E aí? Conforto. Quarto. O que mais? O que é importante para vocês nessa experiência de hotel? O Igor disse que ia ser um 5 estrelas. Né, ter a perfeição em todos os detalhes, né, ter aquele algo a mais, conforto, se sentir em casa, estar limpo. Estar limpo é bem importante, né? Um local de descanso, interação com pessoas, bacana, harmonia do local. Então vocês, né, imaginaram ali na cabeça de vocês o que seria um hotel ideal. Né? Esse hotel ideal vocês imaginam e vocês criam ali muito na cabeça de vocês, criando expectativas. Aí se eu mostro para vocês, por exemplo, esse primeiro hotel, né? Essa primeira imagem aqui. O que ele tem? Né? Ele tem ali as almofadas parecendo fofinho, já passando uma percepção de conforto, né? Toda ali o piso limpinho, brilhando, né? A gente vê que ele é mais clarinho, mais branco, as poltronas, né? Em cima ali de tapetinho, mas também elas passam bastante conforto, são mais confortáveis. Vejam que tudo tá alinhadinho, né? Organizadinho, não tem nada fora do lugar. Vocês viram? São detalhes. Mas o que acontece? A gente olha para esses detalhes e a gente percebe que tem uma qualidade mais, a gente percebe que é um pouquinho melhor, certo? E esse outro? Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? O segundo também tem conforto? Provavelmente tem.
Ele parece assim a gente olhando, deu um choque, né? Eu acho que deu um choque em vocês aí, do primeiro para o segundo, porque mudou um pouquinho. Parece que mudou o padrão? Não necessariamente, mas mudou os detalhes. Vocês viram que mudou o tipo de piso, mudou ali a forma que está arrumado o travesseiro, né? Não é o mesmo material ali da coxa, os fios estão desorganizados. Aí a gente não está conversando em questão das estrelas, em questão do luxo, mas eu estou falando da questão dos detalhes. O que faltou nesse daqui para ele ser ali, para ele mais compatível com uma expectativa melhor? Né? Alguns de vocês podem olhar ali, será que é confortável? Será que é realmente limpo? Quebra um pouquinho. Por quê? É uma iluminação que muda a percepção. É ali a falta de um tapete que muda a percepção de conforto. É um travesseiro um pouquinho mais murchinho, que também muda essa questão de um aconchego melhor. O sono parece que não vai ser legal. Ele é desconfortável? Ele é ruim? Não necessariamente. Mas vocês viram que a gente olha, a gente associa com se é bom ou se é ruim, e com isso a gente cria uma expectativa. E a grande questão da experiência é essa questão de calibrar a expectativa do cliente e conseguir fazer entregas que realmente gerem valor. A partir do momento que, por exemplo, esse segundo hotel, ele coloca uma expectativa lá em cima e ele entrega mais ou menos, né? Ele não chega lá, não atinge a satisfação, não faz com que o consumidor, né, tenha um bom resultado. Esse primeiro, né, se ele não tiver uma boa comunicação, também mostrando, né, essas qualidades que ele passa, o que acontece com as pessoas? Elas não vão ser atraídas para ir, né? Mas, se ele também começar a se vender demais, colocar num patamar, as pessoas esperarem muito mais, também a gente não vai ter ali essa satisfação muito grande. Então, vocês viram que não é a questão de padrão, não é a questão de só preço, valor, não é a questão de luxo, mas é a questão de detalhes. E isso acontece em todos os pontos de contato. Peguei o hotel porque o hotel é mais fácil da gente trabalhar, né? Mas isso é desde a comunicação, desde um site, desde um aplicativo, desde um produto, uma embalagem, um prazo de entrega, né? Tudo isso são detalhes que fazem com que a expectativa do consumidor seja criada, e se tiver algum probleminha nessa entrega, né, o nível da satisfação tende a cair. Por quê? Porque ele criou um universo na cabeça dele e naquilo lá não se concretizou de fato. E por isso que, né, eu falo que o atendimento é só 10%, né, realmente do impacto de todo o processo de experiência que gera na satisfação do cliente. Isso não é a Juliana falando, tá? Isso daí tem estudos científicos por trás que falam que atendimento é só 10% de impacto na satisfação. Tem outras questões relacionadas ao atendimento, que é a parte de equipe, processo, que somam mais 15%, ok? Vira 25%. Mas e os resto? O resto? Os outros 75% fica onde? Então, vocês viram que isso é só a pontinha do iceberg. Tá? Eu até vejo que muita gente, nossa, eu vou melhorar a experiência do meu cliente porque eu vou instalar tal aplicativo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma estratégia, mas só focado aonde? Só focado aqui nessa pontinha desse iceberg e esquece todo o resto que tem embaixo. Por quê? A gente tem as ações de marketing, né? As ações de marketing geram experiência, porque mexem com expectativa, trabalham com emoções, né? Fazem o consumidor realmente sentir. Tem a parte do service design, que é a parte da organização de equipe, processos, e tem a parte do service escape. Agora vamos revelar ali os dados, tá? Então, esses são fatores que influenciam, só que as ações de marketing influenciam em mais 11%. Sabe aquelas ações pontuais que chocam? Ah, enfim, só 11%. Service design, como eu falei para vocês, complementa ali uma parte importante do atendimento, que dá o suporte para o atendimento e influencia 15%. E os outros 64% é na parte de ambiente, tanto ambiente físico e ambiente digital. Por quê? Porque são esses pontos que criam a expectativa. Então, a expectativa vai calibrar o resultado, que é a satisfação. Então, não adianta a gente ficar pensando só em tecnologia, só em atendimento, só em fluxo de processo, se a gente não pensa em detalhes que vão estar todos juntos nesse processo. Por quê? A grande questão, né, e o grande problema da empresa é que os gestores, eles pensam na solução, eles pensam em como criar o produto, o serviço, né, e isso gera valor para o cliente. E a gente mensura resultado aqui no final, aqui na ponta, né? Que é ali mensurando satisfação, mensurando percepção de cliente. Vocês viram que entre a criação e a mensuração de fato desse resultado, que é a satisfação, tem um caminho distante? Não está do ladinho? Está faltando alguma coisa.
E o que que falta? A organização do processo, porque experiência é processo. É todo momento, todos os canais, todos os relacionamentos, toda a integração que acontece realmente de uma maneira muito coesa dentro da empresa. Né? Então, porque a gente tem muitas equipes trabalhando aqui nessa bola amarela, que é nessa galera que faz realmente as coisas acontecerem. Então, é o pessoal de marketing, a agência de comunicação, é o pessoal dos recursos humanos, é o pessoal ali da produção, é o pessoal da linha de frente, da operação, o pessoal do trade. Então, é organizar tudo isso. Por quê? Porque essas pessoas estão estimulando a atenção e estão promovendo meios de interação de uma forma ali muito simultânea, muito dinâmica. E se essas pessoas, se essas unidades não tiverem muito integradas, muito coesas, lembra daquela ação que eu falei lá no começo de atenção e interação? Quebra. E isso faz com que a expectativa do consumidor, né, seja aumentada num lado, não seja atendida no outro, e isso vira uma balança, e isso que gera uma má experiência. Né? Ou uma boa se tudo estiver alinhado. Então, o que a gente tem que fazer para realmente conseguir trabalhar com essa gestão mesmo da experiência do cliente? A gente tem que criar uma cultura de excelência no cliente. Não só uma cultura centrada no cliente, mas uma cultura de realmente excelência, tá? E essa cultura de excelência, muita gente fala de orientação para o cliente. Vou até abrir aqui que eu sou um pouquinho contra de orientação para o cliente, eu prefiro trabalhar com orientação para o mercado. Orientação para o cliente, inclusive, fica dentro da orientação para o mercado. Por quê? Porque trabalhar com experiência a gente tem que olhar para o concorrente. O consumidor ele olha para o concorrente para saber o que ele está fazendo para calibrar a expectativa dele. Afinal, né, é isso que a gente vai estar vendo o que é melhor, a gente como consumidor. É melhor o concorrente, é melhor essa empresa? O que um vai estar entregando, o que o outro vai estar entregando? Então, existe essa comparação. Se eu ignoro o concorrente, enfim, quebra, né, ali o que eu posso realmente superar na percepção desse cliente. Além disso, eu tenho que olhar de uma forma integrada para as pessoas que estão dentro da minha cadeia de processos, né? Então, não é tão simples assim criar essa cultura de excelência no cliente. Até uma vez eu vi uma palestra da Cristina Junqueira da Nubank. Ela falando, vocês sabem por que a Nubank consegue ter uma boa experiência do cliente? Inclusive, eles têm um dos maiores NPS, né, maiores resultados ali de uma das métricas de satisfação muito alto. Porque eles nasceram com essa cultura centrada e de excelência ao cliente. É diferente da gente querer, né, formalizar isso de uma forma que pode ser um pouco artificializada. Por quê? Como eu estou falando para vocês, experiência é um processo. Não acontece do dia para a noite e também não é só numa parte da empresa. Por quê? Porque a gente tem que pensar para criar uma cultura em tudo que a gente pode fazer para alinhar as ações de uma forma omnichannel. Né? O que é alinhar as estratégias de uma forma omnichannel? Todos os canais eles têm que estar com a mesma cara, com a mesma linguagem, tem que ter a mesma conexão com o cliente. Né? Ele tem que passar muito isso. E por outro lado, a gente tem que ter a visão do todo para garantir que o processo seja muito coeso. Né, pensar desde o fornecedor, de todos os departamentos, de como eles se relacionam, integrar essas pessoas, integrar os processos e o principal, antecipar problemas. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente trabalha muito com risco, percepção de risco. Tá? E percepção de risco, tem um ponto da minha tese, que as pessoas têm muito fraco. E a gente vê isso com o que a gente está vivendo. Risco é uma coisa, para que ter risco? Para que pensar em risco? Risco não é problema, risco é antecipação de problemas. É a gente estar conseguindo se prevenir. Porque quando a gente trabalha com experiência, se a gente trabalha só com resolução de problema, a gente já causou insatisfação. A gente já causou uma má experiência para o cliente, a gente está querendo corrigir. Para a gente dar uma boa experiência, a gente tem que conseguir imaginar o que o cliente quer antes mesmo dele querer para oferecer, para já ter um mapa de todos os problemas que podem acontecer, para quando existir a possibilidade de ter esse problema conseguir corrigir. Né? A Amazon faz isso bem. Por quê? Porque eles pensam muito no cliente, apesar de todo o processo que tem por trás. Né? Eles se tem ali, eles estão prevendo, né, um atraso, um problema, enfim, eles dão um jeito, né, vamos reembolsar, tem um substituto, enfim, e depois eles vêm com o fornecedor, porque é a questão de não passar esse problema para o cliente, ele não pode perceber isso, né? E a grande questão desses problemas é a forma que a gente define o próprio cliente, tá? Vou até abrir para vocês, eu vi que tem alguns alunos, né, participando aqui, até quem for aluno, dá um oizinho, sinaliza ali, eu abro o chat rapidinho para ver. Alunos,
né, e até os outros profissionais que estão aqui, quando vocês chegam com persona meio superficial, não dá até aquele espiripaque, Jesus, que de novo é a pontinha do iceberg, né? Muitas vezes a gente pensa em questões muito básicas, né? Do tipo sexo, idade, sexo, idade, onde mora, renda, classe social, enfim, isso é tudo muito superficial ainda para a gente definir a persona, definir um cliente para a gente trabalhar a jornada dele, para a gente trabalhar a experiência dele. Até mesmo satisfação, como é mensurado na maior parte das vezes, é mensurado de uma forma muito básica, muito superficial. E o que, que acontece? Para a gente começar a trabalhar com gestão da experiência, a gente tem que ir com mais profundidade, entendendo o contexto da compra, né? A questão do processo envolvido nessa compra, porque cada um compra de um jeito. Cada um tem uma situação de compra, né? Cada um tem um hábito, né? Um nível de fidelidade à marca, uma forma de usar, uma forma de se relacionar, que, né, a gente começa a entrar com mais profundidade realmente para entender o que ele precisa. E por último, realmente para entender a intenção de compra desse cliente. A partir do momento que a gente entende a motivação dele, a intenção de compra, a gente consegue realmente entender em mais profundidade esse cliente, que é entender o porquê ele compra. Entender o porquê esse cliente compra é fundamental para a gente saber o que a gente pode oferecer para ele para ter uma boa experiência. É uma coisa mais profunda, a gente não consegue com pesquisa de satisfação, só sabendo sexo, idade e renda, mas o porquê, o como essa pessoa compra, tá? Por exemplo, uma calça jeans. Né, uma senhora de 60 anos pode comprar uma calça jeans como igual um jovem de 25. Mudou sexo, mudou idade, provavelmente mudou o momento, mas a compra pode ser igual. O que vai mudar? Vai mudar o porquê que está comprando, em qual que vai ser a situação ali de uso, né? O que está por trás realmente daquele produto, né? Daquele envolvimento. Então, isso a gente tem que conseguir identificar, tá? De uma forma mais profunda, essa questão realmente de qual é a intenção de compra do consumidor, tá? Porque o consumo mudou, o cenário mudou e a experiência, consequentemente, muda muito. Né? Os 3 principais setores, isso eu não estou falando nem da pandemia, tá? Isso já está mudando com a entrada, por exemplo, de players como Airbnb, iFood, Amazon, né, marketplaces em geral, que movimentam muito dinheiro, só que mudaram a lógica de compra do consumidor. Hoje tem muito mais comparação, né, esses serviços eles servem muito mais como comparador de preço, comparador de qualidade, comparação de oferta, enfim, e faz com que as pessoas fiquem com o olhar mais aguçado. E com isso, cai vendas tradicionais. Vendas tradicionais, não estou falando da questão da pessoa comprar na internet ou comprar no ponto de vendas físico, mas é questão de ficar zapeando mesmo, ficar vendo detalhes, ficar buscando quem que é o melhor, né? Isso, né, tá muito mais aguçado. Né, todos os setores perderam muito, desde o food service, hotelaria, né, enfim, com esses players. Por quê? Porque eles mudam o comportamento das pessoas. Eles não mudam só a lógica de competição entre eles, mas eles mudaram a ponta. Porque, né, antes da compra, o consumidor ele está buscando o quê? Produtos na internet. Só para vocês saberem, esses dados são de 2018, tá? Na média, 93% das pessoas buscavam na internet informações antes de fazer suas compras. Imaginem agora, neste momento, né, ou até depois que passar a pandemia. Né? Agora na pandemia a gente já sabe que deu um boom. Né? Então é muito grande essa questão de ficar fuçando na internet para ver informações sobre a empresa. Isso é um processo, um momento ali inicial de experiência. Depois, durante a compra, o que as pessoas buscam é um novo luxo. Que o que é esse novo luxo? São detalhes, não é questão de sofisticação, tá? Mas é questão de detalhes, experiências mais autênticas, personalização, sabe aquela coisa mais próxima, mais humanizada, mais responsiva, né? Mais capacidade de realmente entender o que ele precisa. Porque depois da compra, não é só o produto ou o serviço que vai ser o importante para ele. Né? O importante é a realização que aquilo significa para ele, tá? O bem-estar que aquilo gerou. Então as empresas elas realmente precisam ressignificar o processo de experiência, né? E ver isso como uma oportunidade para melhorar o resultado das empresas, principalmente, né, os investimentos de uma forma certa, porque
trabalhar com experiência não é só dar uma melhor satisfação, melhor momento para o cliente, mas a partir do momento que a gente trabalha com experiência, vocês viram que a gente melhora a percepção da marca, melhora a percepção de qualidade, melhora o envolvimento, melhora o engajamento, faz com que a empresa invista da forma certa, diminua investimentos em comunicação porque fideliza mais e valoriza mais os serviços. Tá? Empresas que trabalham bem com gestão da experiência do cliente têm uma valorização do seu produto e os consumidores são predispostos a gastar mais nessas empresas. Tá? Garanto para vocês que naquele exemplo lá do hotel, lá atrás, tá? Vocês falariam que eu pago 20 a mais, 30 a mais para ficar naquele outro, naquele primeiro exemplo. Não? Duvido que não. Responde aí no chat. Bom, e a chave de tudo isso é o alinhamento, né? Ter realmente o alinhamento de todas as estratégias, né? Do começo ao fim, porque é como eu falei para vocês, é a gente calibrar a expectativa e fazer com que os consumidores criem as expectativas certas que vão ser atendidas no momento da interação e assim vai como uma cadeia. E para a gente ter isso, né, de uma maneira coesa, não é fácil, porque lembram lá daquela bolinha amarela? É uma galera que trabalha ali dentro. Independente se a empresa é grande, se uma empresa média, até uma pequena empresa, né, que muitas vezes terceiriza isso, terceiriza aquilo, a gente tem que pensar no todo, tá? E a gente tem que pensar em como realmente esse todo trabalha e dar voz à equipe para realmente conseguir motivar, integrar e oferecer melhor experiência. Por quê? Aí eu vou dizer alguns dados importantes para vocês, tá? Vocês sabiam que só 5% dos consumidores reclamam? 5% dos consumidores insatisfeitos. Então, assim, se vocês atendem ali 100 clientes por dia e 5 reclamam, opa, fica com uma pulguinha atrás da orelha que está acontecendo alguma coisa errada. Por quê? Porque as pessoas não querem se indispor, não querem gastar tempo, ou porque tem realmente um baixo envolvimento com aquela empresa, só não gostou, deixa, procuro outra de uma próxima vez. Né? Então, o nível de reclamação é muito importante quando chega, porque ele chega num volume muito menor do que realmente acontece. E uma outra questão é que 80% das pessoas que são satisfeitas, elas não voltam na empresa. Elas ficam zapeando para ver outras ofertas, para ver o que é melhor, porque a empresa não convenceu. Sabe? Então, a gente realmente tem que ver que todos os dados que a gente tem por algumas pesquisas feitas com os clientes é uma amostra pequena de uma realidade. Então é importante dar voz para os colaboradores, ouvir os colaboradores, principalmente da ponta, né? Que da ponta eles sabem o que está acontecendo, eles tiveram um relacionamento ali com o cliente, eles sabem as dificuldades desse cliente e eles podem trazer sugestões, eles podem trazer melhorias de uma forma muito aberta, né? Tem alguns problemas, né? Que as empresas às vezes não trazem isso para enfim, para o alto escalão conhecer e tomar decisões? Acontece, né? Isso a gente sabe, né? E as empresas têm que, né, dar voz realmente para as equipes de uma forma estruturada para evitar isso. Além disso, a gente tem que acompanhar o mercado, saber o que o concorrente está fazendo, fuçar mesmo, né? Por quê? A gente tem que estar ligado em como superar o concorrente, ser melhor que ele, para que o cliente realmente perceba mais valor na empresa, para oferecer a melhor experiência. E a gente tem que ter dados, trabalhar com informações. Eu não falo isso só porque eu trabalho com diagnóstico, mas a gente não pode colocar o dedinho no vento, ver para onde está batendo, eu vou fazer isso porque é moda. Por quê? Porque isso é custo. Você perde tempo, você perde dinheiro e você às vezes pode se queimar, às vezes pode não atingir o resultado, né? Isso é muito realidade de pequena e média empresa, que faz coisas por tentativa e erro. Vou fazendo, vou errando, né? E tem empresa que não aguenta isso, de verdade. Então, trabalhar com dado, né? Trabalhar com coisas reais, de fato, né? A gente tem uma economia muito grande porque sai da tentativa e erro e começa a fazer coisas certas, tá? Coisas realmente certeiras e que tragam resultado. Mas, para a gente ter essa cultura voltada no cliente, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa não é pensar no cliente, não. É pensar na casa. Pensar em arrumar a casa, ter um bom relacionamento com os fornecedores, ter uma melhor experiência com o colaborador, vindo de dentro para fora. Não adianta a empresa pensar em vou ter experiência do cliente sem ter uma cultura enraizada, sem ter colaboradores vestindo a camisa, sem ter setores de uma forma que se conversam e trabalham realmente numa equipe, sabe? Não é aquela coisa do financeiro fica lá de porta fechada, ou recursos humanos fica de porta fechada e ninguém fala com ninguém. Não é que ninguém fala com ninguém, mas ninguém sabe o que o outro está fazendo, não sabem qual que é o impacto do que eles fazem para o cliente lá na ponta, tá? Apesar de não ter relação direta, o que eles fazem tem muita influência sim.
O RH se contratar errado, uma pessoa de atendimento, por exemplo, quem perde é o cliente. Então a gente tem que ver isso como um processo, porque se a gente pensa só no cliente para depois pensar no colaborador, não para em pé e demora muito mais, tá? Então a gente tem que pensar nisso de uma forma a facilitar essa gestão de experiências, porque a experiência ela tem que ser memorável para os clientes, tem que ser motivadora para os colaboradores e lucrativa para os negócios, tá? Agora, vamos lá. Quais são as marcas que vocês acham que tem a melhor experiência do cliente hoje? Falem ali no chat rapidinho. O que vocês acham? Quais são as marcas que estão mais top em relacionamento, envolvimento do cliente, melhor atmosfera? Sabe aquelas empresas que realmente, né, encantam? Quem são elas? Não vale Google. Pensa ali o que vem na cabeça de vocês e daí vocês falam. Digam, quais são as empresas que vocês acham? Nubank, Podem pensar a nível mundo, tá? Não precisam pensar só a nível Brasil. Vamos sair um pouco da casinha. Qual mais? Nubank a gente até falou, né? Que tem essa questão que eles têm uma cultura mesmo muito forte, né, na experiência do cliente. Disney também. Netflix, bacana. Olha, Pizzaria Spartans. Depois quero saber, inclusive, por que, Igor? Hermès, Mercedes, Netflix, de novo, Hospital Pequeno Príncipe, bacana. Mas pensando a nível mundo, tá? Segundo a Forbes do ano passado, as empresas que melhor trabalham com a experiência do cliente são Chick-fil-A, essa empresa, não vou nem tentar falar o nome dela, USA, não sei se é o USAA, enfim, né? É uma empresa financeira americana, que eles trabalham fortíssimo com personalização, tá? Top mesmo. Hotéis Hilton, né? Porque eles fazem uma bela de uma integração entre tecnologia, né? O universo online e o universo offline, que é a realidade hoteleira, né? O grupo Kering, que é ali donos das marcas do tipo Gucci, Alexander McQueen, enfim, né, mais indústria do luxo. Apple, né, todo mundo sabe Apple. Agora, o que essas empresas têm em comum? Tem uma brasileira nesse ranking. Qual é? Qual é? Garanto que vocês não iam acertar. Natura. Mas sabe qual que é a grande relação em todas elas? Elas não estão pensando só no cliente. Elas não pensam só no atendimento, elas não pensam só no processo, elas não pensam só na tecnologia, elas estão preocupadas com pessoas. A partir do momento em que a gente consegue ver que a experiência que a gente oferece, as ações que a gente faz, são transmitidas por pessoas, são para pessoas, são mantidas por pessoas, a gente consegue trazer muito mais forte esse conceito de experiência, tá? Por quê? Experiência, como eu falei para vocês, é a gente trabalhar com essa questão da atenção, interação a todo momento, e a gente tem que parar de pensar que é só tecnologia e só atendimento. Por favor, vocês vão sair dessa live com isso bem claro. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que a gente está no momento em que, se a gente não entender que a gente tem que estar todo momento aproximando relações e superando as expectativas, as coisas não vão para frente. O que a tecnologia faz, tá? Vamos tirar um pouquinho da tecnologia, vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Disney. Ou nem exemplo da Disney, parque de diversões, sabe? Qualquer lugar assim mais de entretenimento. A partir do momento que você vai a primeira vez, é tudo uau, uau, maravilhoso. Você vai a segunda vez, legal, bacana. Se foi a terceira vez, às vezes você começa a buscar erro, né? Por quê? Porque você tinha uma expectativa, você já tem o conhecimento daquilo. Aquilo superou o que você já tinha, você está esperando ter a mesma emoção num segundo contato. Você vai nesse segundo contato, como você já teve aquela emoção, e a empresa está oferecendo a mesma coisa, você não vai ter a mesma emoção que você teve na primeira que você não conhecia. Faz sentido? Na terceira, pior ainda, né? Porque vai caindo. É a mesma coisa namoro. No começo de namoro, tudo lindo, maravilhoso, depois vai caindo, né? Tem que ficar ali balanceando. Por quê? Né? A gente tem que ter essa relação que a gente tem que conseguir
mostrar emoções com as pessoas, mostrar um bom relacionamento, e isso a gente não faz só com tecnologia, né? Senão a tecnologia, ela realmente não dá conta. Isso a gente tem até alguns exemplos, estava conversando hoje com uma parceira nossa, que tem uma empresa hoteleira no exterior, que eles colocaram todo atendimento robotizado, todo tecnológico, estão tirando tudo, voltando pessoas, né? Enfim, isso antes da pandemia, inclusive. Por quê? Porque as pessoas querem pessoas, tá? Isso é ter realmente uma boa experiência. Não adianta ter os robozinhos, ter os chats lindo, maravilhoso, que as pessoas chegam na altura que esses chats eles têm que filtrar atendimento para chegar no momento certo uma pessoa para atender, né? Senão não vai, a experiência não para em pé, tá? E quais são as bases realmente para criar experiências, tá? A base para criar experiência é o relacionamento superior. O que é isso? É pensar na experiência como uma cadeia de processos dentro da empresa com foco no cliente, só que tudo feito de uma forma muito estratégica, muito amarrada. E para isso a gente tem alguns pilares, que é o primeiro, né, ter colaboradores muito alinhados com os valores da marca. Os colaboradores, eles têm que falar a mesma linguagem, tem que estar no universo muito alinhado com a marca, porque eles vão estar próximos aos clientes, eles têm que fazer com amor realmente o que eles fazem. O segundo ponto é monitorar o clima e condições de trabalho, porque ele tem que se sentir bem onde ele está para conseguir passar isso para frente. Ele tem que ter um gestor muito próximo da realidade dele, das atividades operacionais dele, do dia a dia. Até mesmo, não sei se vocês já viram falar que os melhores gestores são aqueles que já pisaram no chão de fábrica, já trabalharam ali, já tiveram aquela experiência. Por quê? Porque eles sabem trazer os problemas reais, né, não só do chão de fábrica, mas a realidade do cliente para melhorias ali na gestão da empresa. Depois, a gente tem que pensar na questão do produto, do serviço, né? A gente tem que garantir qualidade muito melhor no produto, no serviço. Não adianta experiência, atendimento, ter uma empresa linda, maravilhosa e o produto ser meia boca. Não dá, porque não tem consistência, tá? A gente tem que monitorar a satisfação, mas de uma forma aprofundada, tem que pegar as opiniões dos colaboradores também, a gente tem que ter a capacidade de entrega, né? Uma capacidade de atendimento realmente de produto. Não é nem a questão de entrega de chegar na casa do cliente ou entrega do produto, a sacolinha depois da compra, mas a entrega se prometeu, está cumprindo, é aquilo, né? Se não, não satisfaz o cliente. Tem que ter foco na concorrência, a gente já falou bastante disso, né? Tem que garantir uma política de comunicação clara e transparente com os fornecedores, porque os fornecedores também são muito importantes para garantir o sucesso de tudo que a empresa faz e entregar com qualidade para o cliente, e tem que manter a motivação dos colaboradores. Então vocês viram que eu falei pouco de cliente. Por quê? Se a gente tem que ter processos bem amarrados, processos bem enxutos para a gente fornecer essa experiência. Né? A experiência ela tem uma base fundamentada na empresa. E se a empresa não estiver alinhada com isso, não adianta fazer coisa dali para fora, dali para frente, porque o cliente vai perceber como falso, sabe? Não é aquela coisa que realmente encanta. Né? E para isso a gente tem que pensar na experiência com algumas regrinhas. Né? A experiência ela tem que ter uma adaptação na cultura local daquele cliente, porque cada cliente é único. Né? A gente tem que entender que ele tem uma linguagem, ele tem ali uma forma de se relacionar, e para desencadear as emoções desse cliente, a gente tem que saber essa linguagem para se adaptar a ele, não ao contrário. A gente tem que alinhar os elementos online e offline, não pensar só no mundo conectado, mas pessoas gostam de pessoas. Vejam com a pandemia, né? As pessoas sentem falta, as pessoas querem sair. Por quê? Porque é a natureza humana, tá? Então não adianta ficar pensando só no universo online, mas sim numa conectividade, tá? A gente tem que ter estímulos que encantam, mas além disso, que aproximam. Porque a experiência do cliente não é só o que o cliente sente, mas é o que a empresa faz ele sentir. Todos os estímulos podem ser manipulados, do tipo, uma iluminação faz acelerar, né, ou deixar mais lento o consumo. Uma cor faz as pessoas sentirem assim, mais calor ou mais frio, né? São coisas do ambiente físico, mas que influenciam na emoção. Imagine até a forma de falar dos atendentes, música, enfim, tudo, porque tudo estimula. A gente tem que pensar também na questão da humanização e personalização no atendimento, não só mecanização. Mecanização ganha escala, mas não ganha
proximidade e conhecimento realmente do cliente, tá? A gente tem que ter uma fidelização, mas que seja motivadora, recompensadora, né, que gere alguma coisa para o cliente, porque a gente tem a fidelização mais atitudinal e a fidelização mais comportamental, sabe aquela coisa de compra repetida, né? Coisas de quarentena, sabia que isso ia acontecer no meio da live, mas enfim. E a gente tem que pensar em relação ao que fazer para realmente garantir que meu cliente seja fiel a mim, mas porque ele gosta da minha empresa, porque eu realmente faço melhor que os concorrentes e ele, né, se sinta acolhido aqui, não porque eu tô mais perto, porque eu tô mais fácil, porque ele tá com preguiça, dá valor isso para ele. A gente tem que ter uma conectividade, mas de uma forma fluida, né, de uma forma que ajude o cliente, ajude os colaboradores, e não apenas só ligado com tecnologia, mas a gente tem que pensar muito na questão da facilidade. E os dois pilares, que inclusive eu li nessa matéria da Forbes, que é a questão da inovação e sustentabilidade, que é a gente pensar na inovação não só no foco tecnológico, mas na capacidade de se adaptar, de se reinventar, de fazer coisas diferentes, porque isso encanta, isso mexe com as emoções, e a sustentabilidade pensando não só nas pessoas, mas em garantias futuras, porque cada vez mais as pessoas estão envolvidas com isso, tá? E para isso, aqui na RepTrack a gente trabalha, né, com um método próprio que envolve o ciclo antes, durante e depois da compra, que esses são os 3 momentos que a gente tem que ter tudo muito alinhado, porque a partir do momento em que a gente tem tudo muito alinhado, a gente é capaz de gerar uma boa experiência. Por quê? A gente tem que fazer com que as pessoas lembrem da marca, façam a comparação com os concorrentes de uma forma adequada, criem conformidade, confiança, empatia com aquela marca durante a compra, para ter um relacionamento e garantir o comprometimento. E a partir do momento em que a gente faz essa roda girar, né, é que a gente vai conseguir realmente ter mais ganhos com a experiência, porque a gente consegue fidelizar mais, a gente consegue aproximar mais os clientes, ter menor investimento em comunicação, porque ele vai lembrar mais fácil, ele não vai precisar fazer a comparação, a gente vai encurtar esse processo, né? E a gente vai ter muito mais informações para garantir com que ele fique mais satisfeito, né, e mais tempo perto da empresa. E como que é feito isso? Né? Primeiro é feita uma avaliação das estratégias, depois comparação no setor e no final a estruturação de plano de ação. Tá? Por isso, né, a gente tem a jornada RepTrack, que é o programa que eu falei para vocês que assim, é o meu xodó, falo mesmo que é o meu xodó, porque é um programa que combina a parte tanto de aprendizado com a parte de vamos fazer acontecer, com a parte prática, que é onde sai o diagnóstico, vendo toda a performance das estratégias da experiência do cliente e comparação com concorrência, tem a parte da comparação de ambiente físico, ambiente digital, a comparação de todo o processo realmente de compra do consumidor, e o estímulo de uma forma ativa das equipes, fazendo com que eles tenham voz para melhorar os processos, né? Aqui só por curiosidade, né, alguns dos resultados comparativos, que são os resultados do programa, e o mapa de planejamento, que a gente vai falar mais pra frente numa outra oportunidade, tá? Até mesmo porque eu tô querendo fazer live toda quinta-feira, se vocês forem afim disso, tá? Falem aqui no chat, quem tiver afim de mais lives como essa, porque, né, para mim é sempre uma alegria passar um pouquinho de conhecimento, passar um pouquinho da forma de pensar que eu tenho para vocês, tá bom? Então agora vamos às dúvidas, gente. Olha, o Igor tá falando que a pizzaria Spartans é gostosa, entrega rápido, cardápio variado e preço justo. Bacana, Igor. Isso é realmente dar uma boa experiência. Provavelmente ela promete, né? Ela cumpre, não é só questão de ter um produto bom, mas ela entrega. E não é entrega que eu tô falando de chegar lá o motoboy na casa, mas ela prometeu, ela faz, ela criou expectativa, ela gerou interação e ela fez acontecer, né? Isso é realmente experiência. Que mais? Mais dúvidas? Não? Tranquilo? Bom, gente, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a experiência do cliente, eu tenho um blog que é o Estratégia Descomplicada, estratégiadescomplicada.com.br. Convido vocês a dar uma olhada. Inclusive, quem quiser pode se inscrever no canal, tá?
os alunos, tudo, tá? Que tem bastante informação mesmo, tá? Ó, pessoal falando que apoia a live quinta, bacana, curti. Vamos fazer estilo aula, né? Não garanto que vai ser sempre às 19 horas, vamos se adequar em relação aos horários, mas eu vou informando vocês, tá? A live vai ficar gravada? Não sei, vocês querem que fique gravada? Se vocês quiserem que fique gravada, não ia deixar, mas enfim. Bacana, gente. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Desculpa os probleminhas técnicos, tá? E abraços e até a próxima!